Atenção, empresário do comércio, você já se questionou sobre o futuro da sua empresa? Quais as tendências e possíveis mudanças? O professor Francisco Alvarez é coordenador do Centro de Pesquisas e Estudos do Varejo da USP e esteve recentemente nas feiras de Nova York e Londres. Professor, o que você ouviu por lá e o que dá para trazer para cá? Bom, o que a gente ouve por lá são inovações contínuas, principalmente na área de tecnologia, e uma força muito grande até de impor essas novas tecnologias no relacionamento do varejo e no dia a dia. O que aconteceu basicamente com o varejo é essa interação entre varejo físico e varejo virtual, e aí é que entra toda essa questão da inovação tecnológica, etc. O que a gente tem que fazer pensando em aplicar isso no Brasil e na nossa realidade é primeiro ter uma visão crítica sobre essas novas tecnologias. O que realmente contribui para o varejo, o que realmente contribui para minhas interações com as pessoas, com os funcionários, com os clientes. E a partir daí, sim, trazer essas tecnologias para a implantação. Agora, a essência do varejo, com todas essas mudanças, não mudou. O varejo continua sendo um negócio de pessoas para pessoas, e o que a tecnologia pode trazer é apoio para essa interação. Então, assim, se eu puder resumir de todas essas inovações, o que a gente deveria se preocupar? Primeiro é trabalhar essa interação com as pessoas, trabalhar a interação com a comunidade. Agora, começar a gerir o varejo de uma forma muito mais técnica, onde eu vou ter a tecnologia me apoiando para criar curva ABC de produtos, para analisar portfólio de produtos, analisar mix. Não dá mais para analisar só na base da experiência ou do sentimento. Então de um lado, trabalhar o varejo mais tecnicamente e do outro lado, continuar com a essência, que é essa interação com as pessoas e principalmente com a comunidade. Eu acho que em cidades menores, os varejistas têm uma grande oportunidade de trabalhar com a comunidade para que a comunidade venha visitá-los e não simplesmente abrir a loja e esperar que as pessoas venham espontaneamente. Talvez essa fosse a grande mensagem que a gente aprendeu com a experiência do pessoal lá fora. Ou seja, nada de acabar com as lojas físicas, né, em razão das virtuais, e sim trazer mais a experiência para o consumidor, por aí, né, professor? Isso, exatamente. Essa questão que se falava e ainda se fala de que o varejo virtual vai acabar com o varejo físico, hoje já se entende que isso não é correto. O que acontece é o seguinte, é que o varejo físico tem que se tornar muito mais atrativo, muito mais dinâmico, ele não pode continuar da forma que ele foi até hoje. Agora ele vai continuar existindo, as pessoas, comprar é um ato lúdico, é um ato de entretenimento, é um ato de socialização, e o varejo vai continuar, o varejo físico vai continuar representando isso. Ele vai se apoiar no varejo eletrônico, o varejo eletrônico vai se apoiar no varejo físico. Agora, você mencionou a experiência de compra, eu tenho que trabalhar não mais os produtos, mas eu tenho que trabalhar a experiência de compra desse meu cliente. O senhor estava dizendo que não tem mais diferenciação de público, né? O jovem na internet, o público mais experiente na loja física. Isso não é realmente um fator decisivo na hora da compra, não é verdade? O que aconteceu na realidade é que, se a gente acompanha esse período, toda essa história de que o varejo físico ia acabar veio porque se entendia que o jovem tinha um comportamento e as pessoas mais velhas tinham um outro comportamento. E hoje cada vez mais se vê que esse comportamento entre físico e virtual permeia todas as idades. É óbvio que nas faixas etárias maiores ele é um pouco menos frequente, mas hoje todo mundo lida com o físico e o virtual indistintamente. Às vezes até uma questão social que é perigosa é de não saber essa diferenciação do que é físico e do que é virtual. Mas na realidade o que aconteceu foi que a sociedade mudou, a sociedade é assim hoje. Hoje eu lido com esses dois ambientes de uma forma única. E obviamente o varejo tem que se adaptar a esse novo ser social que funciona desse jeito. Não é o ser social que se adapta ao varejo, é o varejo que tem que se adaptar a esse novo ser social que interage abertamente e aí permeando todas as faixas etárias, né? A avó tem o WhatsApp, a netinho tem, o adolescente tem, todo mundo hoje trabalha da mesma forma, se integra da mesma forma. E tem que aproveitar isso. E tem que aproveitar isso cada vez mais, né? Então é muito mais assim, a passividade que era natural, porque o consumidor só tinha uma oportunidade, ir fisicamente à loja, agora faz com que o consumidor tendo múltiplas opções de compra, eu não posso ser mais passivo, eu tenho que ser ativo, eu tenho que ir
atrás do consumidor, buscá-lo, quer seja no meio eletrônico, quer seja no meio físico, interagir com a comunidade, ou seja, tornar o varejo muito mais ativo, que no fundo é muito mais divertido você fazer tudo isso do que a loja ficar sentada atrás do caixa esperando alguma coisa acontecer, né? E a gente estava falando, né, você estava explicando que há umas tendências que vão e voltam, né? Por exemplo, o tamanho das lojas, né? Tinha-se a prospecção de abrir lojas grandes, com infinitos produtos. Agora o senhor trouxe uma novidade que estão reduzindo o tamanho das lojas, inclusive grandes redes. Como é que funciona isso? Isso também vai influenciar aqui, por exemplo, no nosso país, no nosso estado? Eu acho que sim, esse foi um movimento que começou esse ano, eu acho que é um movimento que veio para ficar. Primeiro, uma questão de custo. Os aluguéis estão muito caros, o varejista hoje trabalha com margens muito pequenas, motivado por esse mix enorme de produtos que ele tem que ter quando ele tem uma loja grande, né? Então, o que a gente viu lá nos Estados Unidos foi esse movimento de acabar com as superstores, as megastores, o pessoal reduzir lojas, fechar loja grande, abrir uma loja pequena, por uma questão de custo. A segunda questão é justamente da interação do varejo físico com o varejo eletrônico. Porque ao integrar os dois, eu já não preciso ter 100% das minhas opções na loja física. Eu posso ter parte na loja física e parte no virtual. E aí a pessoa vai comprar o produto na minha loja física, mas ela vai receber em casa, porque eu estou integrado com a minha interação virtual, o meu negócio virtual. E aí, juntando essas duas coisas, de um lado o custo e do outro lado essa possibilidade de integrar o físico com o virtual, a solução é o quê? É reduzir o tamanho de loja, reduzir o custo, reduz o mix de produto, não proporcionalmente, porque eu tenho esse produto virtual, mas isso torna o varejo mais dinâmico e torna o melhor negócio, né? Eu costumo brincar que no final do dia, né, a loja boa é aquela que você fecha o caixa positivo, né? A loja é linda, maravilhosa, mas se fechar o caixa negativo não adianta, né? E aí eu vou poder ter um bom atendimento, a loja linda, maravilhosa, mas vou fechar o caixa positivo, que eu acho que é a grande tendência. Professor, para a gente finalizar, tanto em Nova York, quanto em Londres, quanto aqui no Brasil, se muda muita coisa, a tecnologia, mas o atendimento tem que ser, né, prioridade em qualquer um dos estabelecimentos, em qualquer lugar do mundo. Com certeza, né? O foco esse ano, inclusive, da missão ir para Nova York e para a Inglaterra foi esse, né? Os Estados Unidos vinham numa onda de valorizar demais a tecnologia e todas as soluções que eles apresentavam eram para um ser tecnológico que tirava as pessoas. Quando a gente foi para Londres, a gente viu exatamente o inverso. É a tecnologia apoiando as pessoas. Então, por exemplo, eu dou um tablet para o vendedor para ele poder me dar mais informações sobre o produto, para ele poder me atender melhor, para ele me explicar melhor como é que funciona, mas quem vai me explicar é ele, não é um totem que está lá que eu vou lá ficar digitando e vai ficar conversando comigo. Quem vai conversar é o vendedor, eu quero ver a opinião dele, eu quero que ele se integre comigo. Então isso eu vejo que não só vai continuar, como vai ganhar importância, porque a experiência de compra passa por aí. Por outro lado, cria um grande desafio, porque a gestão de pessoas talvez seja o grande desafio do gestor do varejo. Ter esse vendedor preparado para atender bem e tal. Muitas vezes a gente ouve falar que a pessoa fala assim, eu não gosto de vendedor, tal, mas as pesquisas mostram o seguinte, as pessoas querem vendedor, elas querem que o vendedor ajude. O que elas não gostam é aquele vendedor mal treinado, mal preparado, que vai atendê-las tentando arrancar algum dinheiro e tal. Isso elas não querem, mas elas querem um vendedor, né? E aí, de novo, essa relação de pessoas vai continuar, a meu ver, sendo o grande desafio e a grande vantagem de uma loja, né? Então, a pessoa, o consumidor vai até aquela loja porque ele é bem atendido. E aí ele também vai comprar os produtos. Mas o primeiro foco, o primeiro fator de análise para ele escolher uma loja é porque lá ele é bem atendido, lá ele se sente bem. Eu acho que essa é a grande mensagem que tem que passar para o varejista. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Francisco Alvarez, que é o coordenador do Centro de Pesquisas e Estudos do Varejo da USP. Mais informações, acesse o nosso canal de vídeos no YouTube ou no portal 5watt.com.br. Até a próxima!